constelação familiar é uma terapia cada vez mais procurada pelas pessoas. Cláudia Fortuna esclarece um tópico sobre esse tema hoje. Hoje aqui no Sinta-se Bem escolhemos mais uma vez mais um assunto polêmico aqui em relação à constelação familiar. Eu estou novamente aqui com Claudinha Fortuna para falar hoje sobre a adoção. Será que toda adoção realmente é um ato de amor? Hein, Claudinha, vamos gerar polêmica aqui no programa. Porque quando um casal escolhe adotar, e muitas pessoas falam em relação a isso, a adoção é um ato de caridade, a adoção é um ato de amor. Realmente toda adoção é um ato de amor? Não, não é. Existem muitas adoções que são para o bem-estar de quem está adotando. E o que seria uma adoção correta ou uma adoção que traz mais benefícios para todos? A adoção correta é aquela que visa o bem-estar da criança, em primeiro lugar, antes de qualquer outra intenção. E quais são as intenções que podem aparecer? Não quero mudar o meu corpo. Então alguém gera e eu pego pronto. Então essa adoção ela vai trazer problemas. Quando os pais escondem que a criança é adotada. Por que um pai adotivo vai esconder que uma criança é adotada? Porque ele tem medo de perder aquele amor. E quando a gente tem medo, normalmente acontece justamente aquilo que a gente mais teme. As coisas que são... o universo ele conspira dessas formas estranhas e aquilo que a gente mais teme, às vezes é justamente o que vai acontecer. Então, porque a gente acaba vibrando naquele... Claro, porque está pensando o tempo inteiro naquilo ali. Então está gerando aquilo ali de uma certa maneira. Quando um filho, lá pelas tantas, descobre que é adotado, ele pode ter duas reações que são as mais comuns, né? Tem várias, mas duas são as mais comuns que a gente tem observado nas constelações. Primeiro, não querer conhecer os seus pais biológicos, porque tem medo de chatear os pais adotivos. E os pais adotivos, afinal, deram algo que os pais biológicos não conseguiram, que é criar. Criar também tem seu papel importante, né? Criar é um ato de amor. Criar alguém é um ato de amor. Só que se essa adoção foi escondida e esse filho não tem condições de conhecer os próprios pais, porque teme o que vai acontecer, ele pode estar temendo a rejeição, porque bem ou mal, quem deu em adoção teve uma rejeição, não posso ficar contigo, não importa qual o motivo que não pôde ficar, mas não pôde ficar, então é uma forma de rejeição. Afastou essa criança, né? E para a criança, às vezes, vivenciar isso de novo é muito dolorido. É viver duas vezes a mesma situação. E tem medo de magoar os pais que deram tanto, que criaram um ambiente tão bom às vezes, né? E a gente vê isso. Tem muita gente que faz um trabalho lindo com a adoção. E uma coisa que eu sempre acho bem importante que as pessoas saibam, quando vão adotar, se são irmãos, não separem. Porque para os irmãos é muito importante quando eles podem ficar juntos. Faz toda a diferença. É o elo com a família, né? Realmente. É o elo que eles têm com a família, raízes. Com as raízes, com a origem, né? De onde é que essas crianças vieram. Então, ter alguém que é semelhante, que também, normalmente, eu não vejo comumente casos mais do que duas crianças, mas geralmente duas crianças às vezes estão disponíveis para adoção e são irmãos. E às vezes cada família pega um. Isso é muito ruim para as crianças. Porque elas já perderam tudo e elas ainda vão perder a referência, né? E isso é importante para a criança. Outra questão que é muito polêmica na adoção é quando ela é feita para substituir um bebê que foi perdido. Então, um casal teve uma criança, essa criança nasceu morta e eles não têm coragem de enfrentar uma nova gravidez. E aí
preferem adotar. Qual é o perigo que tem nisso? Quem que está substituindo quem? Essa criança que vem para um lar em que uma criança morreu, esse lar já vem com uma carga e com uma tristeza. E a criança que está sendo dada em adoção já tem a sua própria carga. A soma de tudo isso pode ser bastante complexo. Para a criança. Para a criança e para os pais. Porque para os pais também é muito difícil. E às vezes eles dão inclusive o nome que era da outra criança. Nossa. E aí o que acontece? A criança que está sendo substituída, ela também se sente que é o bebezinho que morreu, ele também se sente deletado da face da terra. E o que vem substituindo, o que acontece com o pobrezinho? Eu não tenho valor por mim. Eu sou um substituto. Um substituto. Então, para uma adoção realmente ser saudável, ser amorosa, eu preciso pensar, primeiramente, no bem-estar daquela criança, o que vai fazer com que essa criança tenha uma vida melhor, enfim, e não pensar em mim, no meu marido, sim, enfim, no que eu estou projetando naquela criança, no papel que eu quero que ela tenha na minha vida. O jeito bonito de adotar é quando eu tenho tanto que eu posso criar mais alguém. E esse alguém eu me apaixono, porque se tu vai num orfanato, se tu vai numa dessas casas de passagem que eles ficam temporariamente, os lares temporários, existem crianças que tu faz conexão, existem crianças que tu não faz conexão. Mas por que justamente aquela criança que eu me conecto? Não se sabe, mas é aquela criança que deve ser. E aí, claro que os trâmites do Brasil são muito complexos, a gente sabe disso. A questão, o direito sistêmico se ocupa bastante disso, mas os casos de constelação a gente vive olhando para isso. É algo bem comum. Bacana. E o mais surpreendente é que os pais, quando adotam, pensam que estão fazendo, ensinando, às vezes, eu vou ensinar muito para essa criança, ela vai aprender muito comigo. Geralmente é ao contrário, né? As crianças que ensinam muito mais para os seus pais, sendo adotivas, sendo do ventre, enfim, né? A gente aprende muito mais com eles do que ensina realmente. É verdade. É verdade. Obrigada pelos esclarecimentos, adorei.